Nos anos 1960 e 1970, o Japão iniciou um processo de expansão de parte de seu parque industrial para outros países da Ásia. Tal necessidade se deu por conta de sua pequena extensão territorial. Esse processo foi patrocinado pelos Estados Unidos, que, no contexto da Guerra Fria, desejava promover a influência capitalista e barrar os avanços chineses e soviéticos sobre os territórios do continente. A transferência de setores da produção industrial e os investimentos se deram em países com oferta de mão de obra barata, inicialmente para a fabricação de produtos eletrônicos populares e com componentes de baixo custo. Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e o território semi-autônomo de Hong Kong tiveram sua industrialização desenvolvida por esses financiamentos. Esse processo resultou no rápido crescimento econômico e em uma política agressiva de exportação. Essa característica rendeu a esses países o apelido de tigres asiáticos, em alusão aos atributos do grande felino do continente. Cabe ressaltar que os tigres asiáticos não constituem um bloco econômico, é apenas um termo dado a eles pelos economistas. O processo de industrialização se iniciou sob as necessidades do Japão, que implantou nesses países um sistema de subcontratação de empresas. Inicialmente, o desenvolvimento se deu baseado nas exportações e posteriormente na substituição de importação de bens de consumo no Japão. Outra característica desse processo foi a proteção do Estado para os setores exportadores. Coreia do Sul e Taiwan foram os mais beneficiados pelos investimentos dos Estados Unidos, que forneceu recursos, tecnologias e até treinamento para os técnicos e administradores nesses países. Tudo isso facilitou a entrada de produtos sul-coreanos e taiwaneses mais baratos no mercado estadunidense. Na década de 1970, os tigres passaram a investir em ciência e tecnologia para a produção de bens duráveis, como automóveis e eletrônicos, e no desenvolvimento de bens de produção, entre eles os siderúrgicos, petroquímicos e máquinas industriais. A tecnologia foi o grande diferencial no enfrentamento à concorrência de grandes empresas multinacionais europeias e estadunidenses. A partir da década de 1990, a diminuição do ritmo de crescimento japonês se contrapôs ao desenvolvimento da China, que passou a ocupar o lugar do Japão como país hegemônico na Ásia. A cidade de Hong Kong, devolvida à China pelos ingleses no ano de 1997, após anos de negociações, é a grande intermediária entre os produtos chineses e o mercado mundial. Coreia do Sul, Taiwan e Singapura são grandes investidores de capital na China e importadores assíduos dos produtos chineses. A criação da Associação das Nações do Sudeste Asiático em 1967 contribuiu para fortalecer os laços políticos entre os países dessa região. A aproximação deles com a China, o Japão e a Coreia do Sul criou a ASEAN+3, que intensificou ainda mais a ligação política entre os países do leste e do sudeste asiático. Esse bloco econômico foi responsável por 30% das exportações mundiais em 2014. Na década de 1980, Japão, China e tigres asiáticos passaram a investir na continuidade da política de industrialização e integração na Ásia. Se originou aí os novos tigres asiáticos, composto por Tailândia, Malásia, Vietnã, Filipinas e Indonésia. O grande crescimento econômico e industrial a partir da década de 1990 fez com que eles fossem comparados aos tigres asiáticos, daí o apelido para esse novo grupo. Esses países passaram a ser marcados pelo dinamismo econômico ao deixarem de ser fornecedores de matéria-prima, desenvolvendo seus próprios parques industriais com a produção de grande volume de mercadorias voltadas à exportação. Mas, diferentemente dos antigos tigres, os novos dependem muito da exportação de produtos primários e de manufaturados menos sofisticados. Malásia, Indonésia e Tailândia são ricos em recursos minerais e contam com a tradição milenar de trabalhadores habilidosos para o serviço manual. O Vietnã recebeu muitos investimentos da China e dos tigres asiáticos, o que tornou o país grande exportador de industrializados a partir da década de 1990, contribuindo para tirar milhões de seus habitantes da pobreza nos últimos anos. As Filipinas, por sua vez, experimentou um grande crescimento econômico, se destacando a indústria de equipamentos de comunicação, química e têxtil. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela contribua com seus conhecimentos.
Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.